Tudo bem, pessoal? Vamos começar agora com mais uma aula do nosso curso aqui. E na aula de hoje a gente vai falar de termodinâmica de mistura. E não só hoje, na aula de hoje, na verdade, não só a gente vai falar de misturas do ponto de vista ideal, como a gente também já vai começar a tratar os sistemas considerando sistemas reais, tá? Então, além da mistura de gases, a gente vai falar também de mistura de dois solventes, tá? Isso é um bom jeito de começar a olhar um pouco para sistemas que são não ideais, tá bom? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje, na verdade, é falar da termodinâmica de mistura, olhar como as funções termodinâmicas se comportam quando você mistura duas espécies, e aproveitar para falar alguns outros conceitos de mistura. Por que eu tenho que fazer isso? Qual que é o caminho que eu estou tentando seguir aqui? A gente chegou na energia livre de Gibbs, chegou no potencial químico. Potencial químico eu vou usar para estudar uma reação. Mas a reação química é constituída de duas partes, da reação em si e da mistura das espécies que vai fazer essa reação e da mistura dos reagentes e dos produtos, perdão, que você forma. Tá? Então, para eu modelar uma reação química, que é o sistema mais complexo que a gente vai ver nesse curso, eu preciso saber como que a reação em si ocorre e como a mistura dos reagentes e dos produtos vai acontecer. Tá? Por isso que a gente está passando por aqui agora e falando e tratando desse ponto nesse momento. Tá? Então eu vou aproveitar e falar alguns outros conceitos de mistura que eu já preciso falar. Bom, como eu disse, a gente está justamente olhando para o potencial químico, lembrando que o que a gente está tentando fazer é descobrir qual que é o sentido onde eu tenho uma diminuição da energia. Se eu tiver uma diminuição da energia, eu sei que o meu processo acontece nesse sentido. Então, toda vez que você pensar num processo acontecendo para a gente, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa que tem esse tipo de comportamento. Tá? Tem uma energia alta, ele vai evoluir até um mínimo de energia e vai ficar aqui. Por que ele não continua andando para frente? Ele não continua andando para frente porque a energia sobe. Ou se ele continuasse, ele teria uma energia menor e ele cairia de novo. Claro que isso aqui é um equilíbrio dinâmico, tá? Mas a gente discute isso em detalhes depois. Então, se você entra com um copo d'água numa sala a menos 5 graus, a energia dele, como gelo, vai ser menor e o processo vai ocorrer para que o gelo para que a água solidifique, perdão, né? E vire gelo. E aí a gente discutiu bastante por que a gente tem que falar de energia livre também na última aula. Com isso, eu consigo já modelar alguns sistemas, que é a transição de fases, que é o que a gente discutiu na última aula. Então, se isso aqui não ficou claro, eu peço para você voltar no final da última aula e entender a análise que a gente fez aqui. Mas, em essência, a gente vai comparar qual fase teria a energia mais baixa. A energia mais baixa seria que prevaleceria nessa condição ou temperatura de pressão que está aqui, certo? Tudo bem. O que a gente vai fazer agora, então, é mudar um pouco de sistema. Então, o que eu vou fazer agora é pensar numa mistura de dois solventes. Eu vou começar com um solvente só e tentar entender como que eu posso modelar esse solvente, como que eu posso modelar essa solução. A primeira coisa que eu preciso definir para fazer isso é o que a gente chama de pressão de vapor. A definição está aqui, né? A pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce quando ele está em equilíbrio com a fase condensada. Então imagina, só para dar um exemplo mais palpável aqui, que você tem um copo, certo? E o copo está cheio de água. Aqui em volta, onde você não tem água, você pode imaginar que a quantidade de moléculas de água é menor do que aqui em cima do copo com água. Então aqui eu tenho algumas moléculas de água que saíram, né? Estão em equilíbrio com a água líquida. Então eu tenho água líquida em equilíbrio com água gás, vou chamar, né? E eu tenho algumas moléculas aqui. Logo em cima da água, eu tenho mais moléculas de água do que aqui. Eu posso ter uma ou outra no próprio ambiente. Tá? Então, a pressão de vapor é justamente essa pressão aqui, chama de pressão de vapor aqui. É a pressão que está em equilíbrio com esse líquido. Tá? Obviamente, essa pressão vai depender de vários fatores, como por exemplo a temperatura. A temperatura. Se eu tenho uma temperatura maior, eu facilito o processo de evaporação de moléculas de água e eu enriqueço a quantidade de água que eu tenho na fase vapor. Por isso que a roupa seca mais rápido no dia quente. Você tem a mesma coisa, né, que seria aqui. Você tem um pedaço de tecido, está impregnado com água. Você tem uma pressão de vapor
de moléculas de água. O vento vem aqui e arrasta essas moléculas de água embora, mais moléculas de água são repostas. Quanto mais quente, maior a pressão de vapor, mais água é arrastada por vez, se você quiser pensar assim. Tá? Outras definições aí, só para ficar um pouquinho mais claro. Se você pensar o que separa a água líquida do vapor de água que está em cima, são algumas moléculas de água. Se eu passasse uma linha ali, eu podia definir uma interface. Ou você vai definir depois, dependendo de como você vai estudar, uma região onde o comportamento dessas moléculas de água muda. Então aqui no meio eu tenho a densidade de água em solução. Aqui eu tenho a densidade do vapor. No meio do caminho essa densidade vai variar de alguma forma. Tá? Mas deixa isso aqui para quando a gente estudar isso em detalhe. O que a gente pode pensar é que tem uma linha que divide daqui para baixo a água líquida, daqui para cima é vapor. Tá? Essa linha é o que a gente chama de interface. Se eu pegar então água, pode ser, tá? Mas qualquer líquido, colocar dentro de um frasco, fechar o frasco, tá? E aquecendo esse frasco, o que vai acontecer é que cada vez eu vou jogar mais moléculas do líquido para a fase vapor, até que eu tenho uma fase intermediária que é justamente o CO2 supercrítico que a gente já discutiu. O que define quanto que eu vou ter no líquido e quanto que eu vou ter no vapor? Uma condição de equilíbrio. Então, entre esse ponto do líquido, entre esse ponto do líquido que está aqui e esse ponto do vapor que está aqui, ele só é estável numa certa temperatura nessa condição porque eles possuem o mesmo potencial químico. Se não fosse assim, imagine uma condição que o potencial químico daqui é menor, do gás é menor do que o do líquido. Seria favorável o líquido virar gás, eu chegar numa condição dessa, e nessa condição, finalmente, o ΔMi para eu vir de gás líquido seria igual a zero. Ou seja, todos os pontos têm o mesmo Mi. Se o sistema atingir o equilíbrio por uma dada temperatura, é porque ao longo de toda a amostra, em qualquer ponto, se eu pegar um ponto aqui, se eu pegar um ponto aqui não, né? Aqui, um ponto em cima das duas fases, não importa onde eu pegar o ponto aqui, por uma determinada temperatura, isso aqui é uma temperatura A, isso aqui é uma temperatura B, isso aqui é uma temperatura C, e a temperatura está aumentando, tá? Perdão que eu errei o sinal aqui, tá? Mas o C é uma temperatura maior que a B, que é uma temperatura maior que a temperatura A, tá? Então esse sinal está ao contrário. B é maior que o A e o C é maior que o B. Para cada caso vai se estabelecer um equilíbrio. Então se eu olhar esse C aqui, potencial químico aqui é igual ao potencial químico aqui, que é igual ao potencial químico aqui. O CO2 supercrítico também. Nessa temperatura, o potencial químico aqui é igual ao potencial químico aqui, que é igual ao potencial químico na interface. Potencial químico em qualquer lugar na amostra. Tá? Bom, isso é importante então. Primeira definição de pressão de vapor, e a segunda é que se eu tenho uma certa condição onde eu tenho um certo vapor em equilíbrio com o líquido, é porque isso chegou no equilíbrio. Ou seja, o potencial químico ao longo dessa amostra vai ser o mesmo. Outra coisa que a gente precisa pensar e discutir é o que a gente chama de propriedades molares. Tá? Pensa no seguinte experimento. Eu tenho um frasco com volume muito grande, eu não quero me preocupar com variação de volume, tá? Com um volume muito grande de água. Uma piscina de muitos e muitos litros, tá bom? E eu jogo um mol de água. Um mol de água tem 18 gramas, que é basicamente 18 ml, certo? Quanto que vai ser, que também é 18 centímetros cúbicos, tá? Quanto que o volume dessa solução vai aumentar se eu conseguisse medir isso? Bom, um mol vai ocupar esse espaço que está aqui. E isso eu sei que tem 18 centímetros cúbicos, então o volume aumenta 18 centímetros cúbicos. Certo? Coloquei mais água, o volume subiu. Se eu fizer a mesma coisa, colocar um mol de água, ou seja, colocar 18 centímetros cúbicos, só que eu colocar em etanol, as interações de etanol e água são diferentes do que água a água, certo? Então o que acontece é que não vai aumentar 18, ele vai aumentar 14 centímetros cúbicos, que é diferente de 18. Tem uma diminuição do volume. Por que tem uma diminuição do volume? Porque a interação de água a etanol é mais intensa do que água a água, e esse aumento de volume por causa da água vai ser menor. Ela vai ocupar menos espaço no final do processo de dissolução. Tá? Por que eu estou comentando isso? Porque eu posso calcular um volume molar parcial da água
sendo solubilizada na outra espécie. Tá? Então, quando eu estou trabalhando numa mistura, se eu somar 1 ml de água com mais 1 ml de água, isso aqui para água, eu vou ter 2 ml. Se eu faço isso para etanol mais água, o que eu vou ter aqui é diferente de 2 ml. Tá? Pode ser mais ou menos, depende da forma. Então eu preciso definir como o volume aumenta por uma outra quantidade de solvente de espécie diferente que eu tenho ali. É isso que eu estou chamando dessas propriedades molares parciais. E o fato de eu estar querendo definir isso é porque ele vai ter o mesmo comportamento daquelas derivadas parciais que a gente viu. Então, se eu tenho uma função qualquer, tá? X qualquer, eu vou ter como esse x varia com alguma coisa aí, mantendo o resto constante, o i, mais como essa coisa varia com j, dj, mantendo o resto constante. Tá? Isso aqui são valores parciais que descrevem justamente esse processo. Tá? Bom, justamente isso. Quanto a água aumenta, quando eu tenho ela sendo colocada num volume fixo de etanol, é o volume parcial dessa água, que é como o volume varia se eu adicionei uma certa quantidade de água para a mesma pressão, para a mesma temperatura e mantendo o resto constante. Ou seja, sem mudar quanto eu tenho de etanol ali ou sem mudar quanto que eu tenho de água. Tá? É justamente a taxa parcial que a gente está procurando. Se eu quiser saber quanto que o volume de fato aumenta na minha solução, eu vou escrever a derivada total do volume. E nesse caso, como pressão e temperatura são constantes, eu estou preocupado como que o volume aumenta. Se eu coloquei mais do composto A, então a mistura binária é uma mistura de A mais B aqui, tá? Etanol e água, por exemplo. Então, o volume vai variar porque eu coloquei mais água, ou coloquei mais o A, ou porque eu coloquei mais B, certo? Qual que é a taxa de variação do volume com A? É como o volume varia com A, deixando o resto tudo constante. Quanto que o volume varia com B? É como o volume varia com B, deixando o resto todo constante. Ou seja, o volume parcial, quanto o volume total vai aumentar para a adição de um mol, né, que seja de água, de um solvente no outro, é justamente o volume parcial daquela espécie. Tá? Então a expressão que eu tenho para o dV é justamente a expressão igualzinha a gente tem para as duas funções termodinâmicas, ela tem a mesma cara. Por que você não está escrevendo mais um termo que depende de, sei lá, vou colocar x aqui, tá? Um termo que depende de P mais um y, que é um termo que depende de T. Eu já estou considerando que esses dois termos valem zero, porque a pressão vai ser constante e a temperatura vai ser constante. Se não, você pode escrever esse termo também, não teria problema. Tá? Se considerar um gás ideal, você pode escrever ele, mas a gente não precisa disso porque a gente vai esquecer dessa variação. Bom, se a gente avalia então como que o volume total varia, que esse aqui é o volume total, o volume do frasco que você tem. Eu vou colocando mais uma espécie A ali dentro. Esse volume parcial é justamente a derivada em alguns pontos ao longo dessa curva. É como V varia por uma variação infinitesimal de A nessa determinada condição de N. Se você tem uma mistura binária, a fração molar de A mais a fração molar de B tem que ser igual a 1, certo? Ou seja, se é uma mistura binária, o que você tem 50% de um tem que ser 50% do outro, certo? Nesse ponto aqui de A, você obrigatoriamente define uma certa quantidade de B. Tá? Então, nesse ponto, a inclinação da curva nesse ponto dá justamente o valor dessa derivada, que é o volume parcial. Para ter uma ideia que esses valores podem ser positivos ou negativos, dependendo de como acontece a interação entre as espécies, eu posso citar o que acontece quando você coloca muito pouco, tá? Diluição infinita de sulfato de magnésio em uma certa quantidade de água. Então imagina que você tem uma piscina de água enorme, tá? E aí você colocou uma quantidade muito pequena de sulfato de magnésio. Esse valor, ou seja, em diluição infinita, concentração de sulfato de magnésio tendendo a zero, vai ser menos 1,4 cm3 por mol de sulfato de magnésio que você colocou ali. Tá? Por que isso aqui é relevante? Porque imagina que você tem as moléculas de água, tá? Os hidrogênios são nessa ponta aqui de fora, o oxigênio aqui no centro, tá? E você colocou uma espécie positiva. Tá? O que acontece é
aqui com magnésio no caso, tá? Magnésio é 2+, mas tanto faz, tem uma espécie com carga positiva. As moléculas vão interagir com essa carga. Então você vai ter uma diminuição de tamanho dessa solução. Mesma coisa com a espécie negativa, tá? Se tem carga negativa, a orientação vai ser feita ao contrário. Então os hidrogênios vão ficar mais próximos. Isso vai diminuir o volume efetivo que você tem de solução. Então, essa medida de volume parcial, que é a derivada dessa linha, né? Então, se eu for fazendo várias soluções com quantidades de A e B diferentes e anotando qual o volume que eu tenho, a inclinação dessa reta, a derivada dessa curva, vai ser justamente uma medida da interação que eu tenho no meu sistema. E interação a gente já sabe que vem de aumento ou diminuição de energia. Tá? Então, isso aqui pode ser relacionado com variação de energia do meu sistema. Não à toa, eu posso escrever a mesma coisa para a energia do meu sistema. Então, eu estou com P e T constante, eu estou preocupado em mudar a composição do meu sistema. A grandeza que dá isso que a gente já estudou chama o potencial químico, que é esse cara que está aqui. Então, o que vai ser o potencial químico? Como a minha energia livre varia, porque eu estou em temperatura e pressão constante, para a mudança de uma quantidade de mol de uma espécie, mantendo todo o resto constante. Eu não estou mudando a composição das coisas. Então, se eu tenho uma mistura de A mais B, a variação da minha energia total vai ser como a energia varia com o número de mols de A, mas como a energia varia com o número de mols de B. Pressão e temperatura, eu não estou preocupado porque eu não quero mudar isso, certo? Qual que é a taxa de variação que te dá a variação de energia livre com o número de mols de A? Como a energia livre varia com A, mantendo todo o resto constante. E a mesma coisa para B. Se eu quiser escrever isso de uma forma um pouco mais resumida, eu posso já escrever direto essa equação que está aqui. Isso aqui nada mais é do que o potencial químico do A. Isso aqui nada mais é do que o potencial químico do B, certo? Bom, e a gente já podia escrever isso do zero, né, se a gente pensasse. Se eu tenho uma mistura de dois solventes, a energia, né, e pressão e temperatura não muda, claro, tá? A energia que eu vou ter livre evoluindo do sistema, aumentando a energia ou diminuindo a energia, vai depender de quanto que eu adiciono de A ou tiro de A, quanto que eu adiciono de B e tiro de B, ponderado justamente pelos potenciais químicos que estão aqui. Não. Que é a mesma construção que a gente fez para o volume. Por que eu comecei mostrando isso para o volume? Porque se você for para o laboratório, pegar um frasco, marcar qual que é o volume da solução, tá aqui o volume da solução, adicionar uma certa quantidade, eu sei que isso aqui aumentou um certo valor, e anotando para mudança de composição ou volume, você vai justamente colocar esses pontos aqui em cima do gráfico. Se você faz isso, claro que você tem que ter precisão, mas se você faz isso, você consegue medir no volume, qual que é o comportamento do volume parcial. Tá? O que é difícil de medir é energia. Energia é difícil você medir isso, tá? Volume é muito mais fácil. Então, isso que você consegue fazer no laboratório, você pode imaginar que você pode fazer exatamente a mesma coisa para energia molar. Se você conseguir medir isso, que é muito mais difícil, tá ok? Bom, se você faz isso, você tem esse mesmo diagrama, como a energia de Gibbs varia em função da composição. E o potencial químico nada mais é do que a inclinação nesses pontos, tá? Que é como a energia varia em função do sistema. E por que eu quero fazer isso? Porque se eu sei isso, a variação da energia vai ser potencial de uma das componentes, vezes quando ele tem ali, mais de outro componente, quanto ele tem ali. E eu consigo calcular a variação de energia total. Se eu sei que meu sistema tende ao ponto de equilíbrio, eu quero achar quando esse cara vale zero. E eu consigo justamente calcular a composição que vai me dar esse zero. Tá? Bom, se eu pego então a equação fundamental da termodinâmica, esse termo é aquele termo da somatória em μ dNi. Se você aplica isso para uma mistura binária, só duas espécies, você tem justamente esses dois termos que estão aqui. Mais VDP menos SDT. Se a gente aplica que P e T são constantes, esses dois termos valem zero, e eu fico só com a equação que está aqui embaixo. Tá? E o que isso me fala? Que se eu mudar a composição do sistema, então eu tenho água. Nessa água eu adicionei um pouco de etanol. Eu vou mudar as interações. E isso vai gerar uma mudança da energia livre. E a gente já discutiu que a energia livre é o trabalho máximo que esse sistema realiza. Adicional reversível, tá? Não é o trabalho de expansão.
Trabalho não mecânico, como eu estou chamando aqui. Isso é muito interessante, por quê? Porque se eu pego então uma gota que tem aqui, tem uma superfície, eu tenho uma gota de água que está aqui, certo? Se eu adiciono nessa gota de água um pouco de etanol, eu vou mudar o comportamento dessa gota. Essa gota vai ficar, sei lá, um pouco mais espalhada. Isso vai ter um certo trabalho envolvido. E esse trabalho envolvido vai ser justamente dado por essa variação, só para escrever uma coisa certa. Vai ser dado justamente por essa variação de energia livre. Obviamente que nesse caso aqui vai ser um trabalho reversível, tá? Para eu poder igualar as duas coisas. Então você pode realizar trabalho sem mudar volume. Você pode realizar trabalho mudando só a composição. Um exemplo é justamente misturar água e etanol. Se você misturar água mais etanol, não é etanol que você acha em casa que é 46%. Se você achar o etanol 70%, você consegue até fazer isso. Quando você mistura essas duas coisas, você sente que aquece. Tá? Por que aquece? Porque está saindo energia do sistema. Ou seja, a mudança, a mistura dessas espécies faz com que evolua calor daí. Tá? Bom, se a gente pensar, a energia do seu sistema, não delta, a energia do seu sistema vai ser dada pelo potencial químico que você tem, que isso aqui na verdade é o G molar daquela espécie A, vezes quanto você tem naquela espécie, e a mesma coisa para o B, GB molar vezes quanto você tem naquela espécie. Se eu tenho 1 mol desse, se eu tenho 5 mol desse, eu multiplico, eu sei a energia total. Tá? Se eu derivar esse número aqui, se eu derivar os dois lados disso, porque um monte de número, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Se eu derivar isso aqui, eu vou ter o segundo vezes a derivada do primeiro, o primeiro vezes a derivada do segundo, e a mesma coisa para o B. Tá? E eu vou ter a mesma coisa para o B. Deixa eu apagar aqui, porque eu vou começar a marcar um monte de coisa agora. Vou até trocar de cor. Mas a gente sabe, a gente acabou de escrever, que a variação do G é dado por μA DNA, μB DNB. Esse termo μA DNA é o que está aqui. E esse termo μB DNB é o termo que está aqui. Se isso tudo aqui se isso aqui é verdade, e a gente acabou de escrever que isso tudo aqui também é verdade, porque a equação de cima é verdade, para isso ser válido, esse termo que está aqui, NA, DMA e NB, DMB, esses dois termos aqui tem que igualar a zero. Ou, se eu tivesse isso, não é uma dedução, tá? Você acha dedução no livro, mas não importa muito isso pra gente agora. Se você escrevesse isso por uma mistura que não seja uma mistura binária, a soma da variação do potencial químico pela composição que você tem ali, ou seja, isso para cada espécie, na verdade, vai ter que dar zero. Isso aqui se compensa, que é o que esse somatório está falando. Então, se eu olhar de novo aqui, esse aqui é o volume parcial, tá? O volume parcial vai ser a inclinação dessa linha aqui. Então, se eu marcar a linha nos dois lugares, para a mesma composição, eu tenho essa inclinação, certo? Isso aqui é para água, isso aqui é para etanol. Aqui está em fração molar de etanol, tá? Então, o etanol vai ser o B aqui, tá? O que isso fala é que esses volumes molares não podem variar livremente, tá? Para o volume molar do B, que nesse caso eu estou chamando de etanol, vai ter que ser menos a variação de volume molar do A. Esse aqui sobe, então esse aqui desce. O menos está certo. Tá? E a inclinação vai depender justamente de quanto você tem de A e quanto você tem de B. NB aqui vai ser um número baixo, vai ser 0,2, então o NA tem que ser 0,8. 0,8 dividido por 0,2 dá um número alto, né? Eu teria que comparar com esse outro. Então a inclinação dessas linhas vai ser dado pela fração molar, né? Pela razão entre as frações molares, certo? Isso aqui eu consigo mostrar em volume parcial, porque a gente consegue medir isso no laboratório, mas a mesma coisa vale para o potencial químico. Então, o mais importante disso tudo que eu estou falando, se você mistura duas espécies, o volume molar delas não varia livremente. Tá? Se eu tivesse 3 espécies, aí você teria que fazer a composição para ver como é que eles variam. Por que isso aqui é importante? Porque se eu misturo etanol e água, por exemplo, eu tenho interações entre etanol, basicamente interações do tipo ligação de hidrogênio, e a água.
Tá? E essas interações aqui que vão tornar o sistema não ideal. E como quando eu coloco um pouco de água no etanol, eu tenho muito etanol e um pouco de água, os sistemas se comportam de forma simétrica. Tá? E essa variação não pode ser livre. Então, a água influencia o etanol da mesma forma não, né? Mas o etanol também influencia a água. E essa relação entre essas grandezas parciais é dada justamente por essa relação que a gente chama de equação de Gibbs-Duhem, que está aqui, certo? Então isso aqui está escrito para o volume, eu posso escrever a mesma coisa para o potencial químico, certo? NJ, D, IJ igual a zero, ou para qualquer coisa parcial. Então posso falar que para qualquer coisa parcial, eu vou chamar de x de j, tá? Qualquer função parcial, isso aqui vale zero. Tá? Então qualquer, deixa eu tirar minha cara aqui. Então para qualquer grandeza parcial, isso tem que ser observado para uma mistura binária, tá? Uma mistura de A mais B. Se você tem mais componentes aí você pode ter mais variação, tá? Mas de qualquer forma, perdão, né? Isso aqui serve para qualquer quantidade de componentes. Esse tipo de correlação aqui de cima serve para uma mistura binária, certo? Então, o que eu estou falando para vocês? Tem grandezas parciais molares, certo? E essas grandezas parciais são justamente as derivadas dessa curva. E elas não variam livremente. Se você pensar numa mistura binária, a variação delas vai ser invertida por causa do sinal, certo? E a inclinação vai depender da fração molar que de fato você tem ali. Então esse é o primeiro ponto. Pensando agora na termodinâmica de fato dessa mistura. Então até agora eu defini algumas coisas, porque a gente vai usar isso no curso, eu precisava definir em algum lugar. Mas se você pensar na termodinâmica da mistura, tá? Pensa aí que eu tenho dois gases em duas caixas separadas. Uma certa quantidade de Na, uma certa quantidade de Np. A gente já mostrou que para um gás o potencial químico ideal vai ser o potencial químico padrão mais RT/Ln de P, certo? De fato, eu não posso ter unidade aqui dentro. Então o que eu tenho é o Ln de P dividido por uma pressão padrão de 1 bar. Isso tira a unidade de dentro desse Ln que está aqui, tá? Se a pressão fosse 10 bar, eu teria 10 bar aqui, 10 bar aqui, tá? Então esse P0 aqui é justamente porque eu preciso de uma pressão padrão aqui dentro. A energia total do meu sistema, e essa condição aqui deles separados eu vou chamar de início, a energia total do meu sistema vai ser o potencial químico dessa espécie A que está aqui, potencial químico dessa espécie B que está aqui, vezes quanto eu tenho de A e quanto eu tenho de B. O que é o potencial químico? Essa expressão que está aqui em cima. Então, eu vou parar de escrever o P0 aqui embaixo, só para facilitar a minha vida. Mas lembra que tem um P0 aqui, sempre tem um P0 aqui para não ter unidade também. Tá? Então, o que vai ser isso? Na vezes o potencial químico do A, que é o padrão mais RT/Ln de P. A pressão que está aqui, eu não sei qual é, mas é P. E a mesma coisa para o B, certo? Isso é a minha condição inicial. Vamos supor que eu juntei os dois e esse tubo aqui, pensa que o volume do tubo aqui é desprezível, tá? Só juntei as duas caixas. Nessa condição que eu estou chamando de final, o meu potencial químico vai ser, a minha energia, na verdade, vai ser a mesma coisa. O A vezes o potencial químico do A, o B vezes o potencial químico do B. Só que agora eu tenho o potencial químico do B na mistura. A pressão não é a pressão que ele estava antes, vai ser a pressão parcial dele. O que é essa pressão parcial? A pressão parcial é a fração molar que eu tenho de A e B vezes a pressão que eu tinha, certo? Vezes a pressão total. Então, a única coisa que mudou da expressão anterior para essa é que agora eu tenho um PA e um PB aqui. E antes eu tinha pressão total, porque era a pressão que ele estava. Esse é o final e aquele era o inicial. Se eu quero fazer um ΔG da mistura, ou seja, quanto que é a variação de energia livre quando eu misturei esses dois gases? É essa expressão do G final menos a expressão do G inicial. A expressão é a mesma, a não ser por uma que eu tenho PA menos uma expressão que eu tenho P, que vai dar origem a esse Ln daqui. O resto tudo entra em evidência, tá? Mi0 final cancela com Mi0 inicial, sobra só esse termo que está aqui, certo? Se você lembra, então, que PA sobre P vai ser justamente a fração molar,
Então, isso aqui vai ser a fração molar de A, isso aqui vai ser a fração molar de B, certo? E a fração molar é justamente o que pondera para te dar o número de mols de uma espécie. Então, NB vai ser XB vezes o N total. Assim como NA vai ser XA vezes o N total. Tem N nos dois, coloco o N em evidência. Que eu vou ficar com essa expressão com XA, ln de XA, XB, ln de XB. Isso aqui é para um gás ideal, quanta energia eu vou ter evoluindo do sistema se eu misturo dois gases, certo? Que é um processo que a gente sabe que é espontâneo. Então, por experiência, misturar dois gases é espontâneo. Então, você sabe que isso tem que ser menor que zero, tá? Bom, qual que é a cara dessa expressão? Se você avaliar essa expressão aqui, você vai ver que o ΔG é sempre o valor negativo, porque isso tem a cara de uma parábola, tá? Vamos avaliar isso aqui. Então, só para facilitar a vida aqui, se você quiser, você plota isso aqui num programa e vê que tem essa cara, mas só para a gente poder discutir um pouco aqui, quando o XB é muito baixo, ou seja, eu estou nessa ponta da curva aqui ou nessa ponta da curva aqui, tá? Nos dois, no começo e no final da curva, o ln de XA é menos XB. Se XB é igual a zero, esse termo inteiro aqui é zero e XA vai ser menos XB, certo? Então, esse ΔG, só vou por um M aqui, tá? Esse ΔG da mistura vai ser nRT, que multiplica XA. Vou jogar o menos para fora, menos XA. E o XB é XA menos 1. Porque é uma mistura binária, a soma tem que dar 100%, tá? Então, isso aqui vai dar menos nRT, que multiplica XA ao quadrado, menos XA, certo? Que é justamente uma equação de uma equação, uma equação, não, uma parábola, equação de uma parábola, com a concavidade voltada para cima aqui. Tá? Bom, o que isso fala? Uma mistura de dois gases perfeitos sempre é favorável, não importa a composição dos dois gases que você tem. Qualquer composição, um pouquinho de gás, muito gás, meio a meio, porque o ΔG sempre desce, porque ele tem esse comportamento. A gente só provou para essa região aqui, tá? Para vocês convencerem a curva inteira, plota essa equação aqui num programa que te dá uma visão da curva que você vai poder se convencer um pouco melhor desse comportamento, tá? Bom, se o ΔG se comporta assim, eu posso achar o ΔS também. O ΔS vai ser a derivada de G em relação a T. Que na prática é só derivar isso aqui. Por que isso? ΔG vai ser igual a ΔH menos T ΔS. Se eu considero que esse cara independe de T, isso aqui vai para zero. Se eu derivo ΔG em relação a ΔS, vai sobrar simplesmente o ΔS. Considerando que essas espécies não vão, que ΔH e ΔS não variam com a temperatura. Tá? Na prática, é só arrancar a dependência de T desse ΔG. E eu vou ficar com uma curva que é menos R XA menos XB. Eu acho que tá certo, é isso mesmo. Menos R. Acho que eu errei algum sinal nesse ponto aqui. XA menos XB. Mais isso aqui é menos XA. Isso aqui é mais 1. Menos. Eu acho que está certo. Pensando na concavidade da curva. As curvas estão certas, eu não sei se eu acertei aquela conta que eu fiz, mas tudo bem. O ΔS então vai ser menos NR, XA ln de XA, XB ln de XB. Essa mesma raciocínio mostra que isso aqui é uma parábola. O que isso mostra pra gente é que a entropia sempre aumenta. E faz sentido isso, né? A entropia sempre aumenta porque aqui eu tenho A puro. Se eu colocar uma molécula de B, eu aumento a entropia. Se eu colocar duas moléculas de B, eu aumento a entropia. No começo, a inclinação é maior do que no final. Faz sentido isso? Faz, né? Se eu tenho uma caixa cheia de A, quando eu coloquei a primeira molécula de B aqui, aumentei muito a entropia em relação ao que eu tinha antes. Se eu tenho uma caixa que eu tenho 2 A's e eu coloquei 2
né? Já tinha um B aqui. Eu coloco mais um B, a entropia de fato aumenta, mas ela não aumenta tanto quanto aumentou antes. Até o ponto onde você tem 50%, né? 50% você tem A e B. Se eu colocar mais um B aqui, quer dizer que eu passei de 50%, então eu estou descendo a quantidade de A que eu tenho em B, na verdade. Por isso que essa curva é simétrica nesse 50% que está aqui. Então, o que eu estou falando? Uma mistura de gás sempre é ideal, o ΔG sempre diminui, sempre é favorável, perdão, né? Uma mistura de gás 10 sempre é favorável, o ΔG diminui, e o ΔS sempre aumenta. Tá? Se eu tenho o ΔG e o ΔS, eu posso usar essa expressão e calcular o ΔH. Passo T ΔS para lá, multiplico o ΔS por T, então T ΔS, vou multiplicar isso aqui por T, isso menos isso tem a mesma cara, isso aqui dá zero. Então, para uma mistura ideal de gases perfeitos, os gases não interagem. Então, não tem um ΔH de mistura, nem poderia ter, né? Porque não tem interação química nesse sistema. Tá? Então, eu posso falar que o efeito que faz com que uma mistura de gases ideais sempre seja favorável é um efeito entrópico e não um efeito entálpico. Não tem nada, não é porque interagem as espécies que elas estão se misturando. É porque você ganha tanto grau de liberdade misturando uma espécie na outra, que a entropia torna isso favorável. Então a mistura de dois gases é favorável por causa da entropia, não importa se eles interagem ou não. Se eles interagem mais, vai ser mais favorável ainda. Se eles interagem menos, vai ser tão favorável assim, mas a entropia sempre ganha nesse caso. Tá? Estava falando de gases. Se eu falo de uma mistura de líquido, e é por isso que eu comecei definindo pressão de vapor, eu posso escrever semelhança do que a gente escreveu para gás ideal, que eu vou ter um potencial químico para minha espécie pura, tá? Essa estrelinha aqui fala que é espécie pura. Que é o potencial químico padrão mais RT da pressão de vapor dessa espécie que eu tenho. Então, o que eu estou falando é o seguinte. O potencial químico do líquido que está aqui, ele é dado pelo potencial químico padrão mais a pressão de vapor dele que está aqui. Isso tudo é função da temperatura. Tá? Se eu tenho, não ele puro, mas eu tenho ele numa mistura, eu vou tirar o asterisco que estava aqui em cima e agora ele está numa mistura. E agora a pressão que vai entrar aqui não é a pressão de vapor dele pura. Ele vai perder a estrelinha também. É a pressão de vapor dele numa mistura. Então se eu tenho A e B aqui, a pressão de vapor de A aqui vai ser alterada porque eu tenho B na mistura. Vamos supor que B interage muito bem com A. Então eu vou ter uma diminuição nessa pressão de vapor. Tá? Por que isso aqui é importante? Esse termo aqui aparece nas duas. Eu posso igualar esses termos. Então eu posso falar aqui em cima, aqui embaixo é mais fácil, né? Eu posso escrever com essa equação aqui que o μJ0 vai ser μJ estrela menos RT ln da pressão de vapor dele puro, estrela. Se eu substituo isso aqui, eu vou ter justamente μJ, RTln de PJ já estava aqui, menos RTln de PJ estrela que vai vir aqui para baixo. Ou seja, o potencial químico de um líquido, né, de uma solução, tá, de um componente da solução, uma mistura, ou seja, ele na mistura, porque não tem estrelinha aqui em cima. Tá? Ele numa mistura é o potencial químico dele puro, mais RT da relação entre a pressão de vapor que ele tem na mistura em relação à pressão de vapor que ele tem puro. Isso é interessante, porque essa expressão acaba de me dar uma energia para uma espécie em uma solução, uma espécie em uma mistura. Se eu medir a pressão de vapor, então, de um jeito de medir a quantidade de pressão que eu tenho aqui, da espécie pura, e meço a pressão de vapor da espécie na mistura, eu tenho justamente a energia dela nessa mistura. Tá? Isso a gente consegue fazer e avaliar se essa expressão está certa pelo que a gente chama de lei de Raoult. Se a solução for ideal, tá? Se for uma solução ideal, ela segue justamente aquele comportamento, que é o comportamento que está aqui. Então, o que esse comportamento me fala? A pressão de vapor do metilbenzeno numa mistura com benzeno vai seguir essa linha que está aqui. O que é essa linha? É a pressão de vapor que ele tem puro, tá? Eu vou chamar de M aqui, vezes a fração molar desse M que está aqui. E para o benzeno a mesma coisa, é a pressão de vapor do benzeno puro
vezes a fração molar do benzeno. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu te falo que a fração molar do benzeno, vou escrever aqui, a fração molar do benzeno a fração molar não, a pressão parcial, a pressão de vapor do benzeno pura é 100, e ele está a 30% numa solução, a pressão de vapor dele na mistura vai ser 30, tá? Que é o que essa curva me fala. E a pressão total vai ser o quê? A pressão total vai ser a soma desses dois valores. Então, o que eu falo, eu vou escrever aqui, né? A pressão total vai ser a pressão parcial, naquele caso, do benzeno, mais a pressão parcial do metilbenzeno na mistura, tá? Por isso que não tem estrela. Como que eu posso calcular isso? Bom, se for uma espécie que segue a lei de Raoult, se for uma mistura ideal, isso aqui vai ser a pressão de benzeno puro, vezes a fração molar do benzeno, mais a pressão do metilbenzeno puro, vezes a fração molar do metilbenzeno. Lembrando que XB mais XM tem que valer 1. Eu tenho uma mistura binária, certo? Isso aqui será uma mistura, uma solução ideal. Por que isso aqui é relevante? Bom, se eu voltar aqui, eu estou falando que PJ da solução, né, da mistura, vai ser igual PJ estrela vezes CJ, certo? Deixa eu tirar minha cara aqui. Vezes XJ. Ou seja, se eu dividir tudo isso por PJ estrela, PJ dividido por PJ estrela vai ser igual a XJ. Se a solução é ideal, se ela segue a lei de Raoult, eu posso trocar esse ln inteiro aqui por XJ. E aí a expressão que eu tenho é muito parecida para a expressão que eu tenho para um gás ideal. Certo? Então, se ele segue a lei de Raoult, eu consigo escrever que o potencial químico daquele... Vou até escrever que depende da temperatura, tá? Daquela espécie na mistura, vai ser o potencial químico daquela espécie pura mais RT ln do X da espécie J. Isso é se for uma solução ideal. E se não for ideal? Se não for ideal, ela se comporta dessa forma. Ou seja, ela varia ao longo da composição. Se você compara, isso aqui seria a curva da lei de Raoult. Isso aqui seria a curva da lei de Raoult. Você tem um desvio muito grande. Tá? Então, se for ideal, você pode fazer isso. Se não for ideal, o que você faz? Você vai falar que é o MJ, o MID-T, né? O potencial químico na solução, vai ser o potencial químico na mistura, vai ser o potencial químico dele puro, mais RT ln de XJ, mais um número. Esse número é meu, então eu vou escrever do jeito que eu quiser. Então eu escrever ele como RT ln de alguma coisa. Tá? Deixa eu sumir aqui também, senão você não vê. RT ln de alguma coisa. Então não importa pra gente agora se ele é ideal ou não, como é que eu modelo isso ou não, ok? Já vai chegar num ponto onde vai ficar claro por que eu estou contando isso para vocês, tá? Outro jeito de você entender essa lei de Raoult e aceitar isso é se você pensa na taxa de evaporação. A taxa de evaporação vai ser uma constante vezes a quantidade que eu tenho aqui embaixo. E a taxa de condensação vai ser uma constante vezes a quantidade que eu tenho aqui em cima, que eu posso pegar pela pressão de vapor, que eu posso pegar pela fração molar. Se esse sistema está em equilíbrio, ou seja, numa certa temperatura, a taxa de ida de líquido para vapor é compensada pela taxa de volta de vapor para líquido, eu posso escrever essa equação que está aqui, certo? Se eu isolar a pressão de vapor na mistura, essa pressão de vapor na mistura vai me dar que eu tenho K sobre K'. Ou seja, quem define quanto eu tenho de quantidade de solvente aqui em cima, né, de molécula de solvente aqui em cima, vai ser quão fácil é evaporar pelo quão fácil é condensar, certo? Obviamente pelo quanto eu tenho na solução no início. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ter na pressão de vapor. Se eu tenho uma solução 10% de uma coisa, eu tenho menos na pressão de vapor do que se eu tenho 90% dessa coisa, tá? A princípio, no estudo ideal. Mas eu sei uma condição de contorno para isso aqui. Se XJ vale 1, ou seja, se eu tenho 100%, o PJ aqui na verdade é o PJ puro, o PJ estrela. Ou seja, se esse cara vale 1,
Isso aqui é PJ estrela. Então, automaticamente, K sobre K' tem que ser essa constante PJ que está aqui. Tá? E isso aqui me dá a lei de Raoult. Ou seja, se for uma solução ideal, eu posso trocar aquele termo de PJ estrela por XJ. Se for ideal. Se não for ideal, eu vou trocar do mesmo jeito e eu vou corrigir a não idealidade com aquele RT LN de um número. E aí essa não idealidade vai entrar nesse número que está aqui. Bom, justamente isso. Se a lei de Raoult é válida, se o meu sistema, se minha mistura de solventes é ideal, eu chego nessa equação, que é muito parecida com a equação que eu escrevi para um gás ideal. Mas RT LN de P, certo? Ou seja, eu forcei para ter um modelo que era igual ao modelo do gás ideal, porque eu sei como se comporta um gás ideal. Quando não funciona a lei de Raoult, né? A lei de Raoult fala que o PJ vai ser a fração molar vezes o PJ estrela. Quando não funciona a lei de Raoult, uma outra coisa que você pode fazer é usar a lei de Henry. O que a lei de Henry faz? Em diluição infinita, então logo aqui no começo, você pode pegar o comportamento do gás como essa curva que está aqui. E essa curva vai ser o quê? Vai ser a fração molar vezes uma certa constante. Isso aqui é ótimo para fazer conta de gases diluídos. Tá? Então eu quero saber quanto O2 eu consigo colocar em 10 ml de água a 25 graus Celsius. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar a constante de Henry a 25 graus Celsius e vou ver quanto que eu consigo fazer com isso. Tá? Por que isso aqui é relevante? Porque se eu não posso usar a lei de Raoult, que eu tenho um desvio muito grande, eu posso usar para diluição infinita a lei de Henry, e é um jeito de sair daquela conta também, se eu precisar. Tá? A gente não vai usar isso agora, mas é bom falar isso, porque daqui a pouco a gente vai precisar disso no curso também, certo? Se a gente avalia tudo junto, para um sistema que não é ideal, acetona clorofórmio, isso aqui seria a lei de Henry, isso aqui seria a lei de Henry. Em diluição infinita, ou seja, perto de zero a fração molar e perto de 1 a fração molar, a lei de Henry é muito boa, é um ajuste muito bom aqui embaixo. Em uma condição onde eu tenho muito de clorofórmio, por exemplo, que é o que está aqui, a lei de Raoult, né, nessa ponta aqui, funciona. Então, nos extremos, eu posso usar a lei de Raoult, e aqui, quando é diluída, eu posso usar a lei de Henry para poder fazer a minha conta, certo? O que importa é, de forma geral, essa expressão aqui, deixa eu sair daqui, essa expressão daqui vale para calcular o potencial químico de uma espécie em uma mistura. Ela vai ser dada pelo potencial dela puro, tá? Quando ela está puro, quando ela não está na mistura, mais RTLN de pressão de vapor pela pressão de vapor dela pura. Como você avalia isso aqui depende de cada caso. Se você está num caso onde você está falando de solvente, certo? Você tem bastante quantidade do seu composto, as interações podem ser consideradas muito próximas de ideal, e você pode usar a lei de Raoult. Se você está no outro extremo, você está como soluto, bem dissolvido, você pode usar a lei de Henry e calcular esse valor, certo? O que a gente vai considerar na maioria das vezes é que a gente tem um ponto onde eu posso usar a lei de Raoult, podendo usar ou não, e somar aqui aquela correção que vai ser LT, LN de um número, certo? Podendo fazer isso ou não. Ou seja, com isso eu posso calcular qual que é o ΔG da mistura para um líquido. Para gases ideais eu tenho essas duas curvas aqui que a gente já discutiu. Tá? Ou seja, ΔG é sempre menor que zero, o ΔS da mistura é sempre menor que zero. Mas isso aqui é para gases ideais, certo? Se eu for fazer agora para uma mistura líquida, a expressão que eu tenho para uma mistura é muito parecida com a expressão que eu tenho no ΔG do potencial químico de gases ideais, que seria justamente MJ0 mais RT LN de XJ nesse caso, né? Seria J. Ou seja, se você faz aquele mesmo experimento, né, aquele mesmo experimento mental, né,
final da mistura, começo da mistura e cálculo delta, você vai chegar justamente nas mesmas equações. E para a mistura líquida ser ideal, ela não pode ter interação. ΔH tem que ser 0, que é justamente o que você vai achar se você multiplicar por T isso aqui. Ou seja, tudo que a gente fez para gás ideal funciona para uma mistura líquida ideal, desde que ela não tenha interação resultante. Isso aqui é importante, né? Por quê? Porque se a mistura é ideal, não quer dizer que ela não tem interação, quer dizer que a interação dos componentes se igualam. A mistura que eu tinha ali, que se comportava de forma ideal, era benzeno mais metilbenzeno. Essas duas espécies são muito parecidas quimicamente. Então a interação, vou escrever B e M, tá? A interação B mais M é muito parecida da interação B mais B, que é muito parecido com a interação M mais M. Então, no geral, você não tem energia vindo da interação química. Então, o ΔH da mistura vai ser igual a 0. É importante falar que as interações se cancelam, porque se não tivesse interação nenhuma, isso tudo seria gás, não seria líquido. Tudo bem, então deixa eu só voltar aqui antes de continuar. Se a gente está falando que para uma mistura de líquidos agora, ele vai se comportar como se comporta para gás ideal, desde que eu não tenha interação entre as misturas. Para gás ideal, ou seja, para qualquer gás real, na verdade, a gente está numa condição onde a maioria deles pode se comportar como um gás, pode ser modelado pelo menos como um gás ideal, porque as interações são muito baixas. Para uma mistura, não. Se eu misturar metanol-água, eu sinto o calor saindo disso, ou etanol-água. Então, eu estou muito longe dessa condição de ΔH igual a 0, estou muito longe da idealidade. Como que eu posso corrigir isso? Posso corrigir isso com o que a gente chama de função de excesso. Então, qual que é a ideia? A minha função de excesso vai ser a diferença entre o ΔH da mistura que de fato aconteceu com o ΔH ideal. Se eu tenho um valor maior, quer dizer que o valor da mistura é maior que o ideal, então tem algum ΔH positivo envolvido aí, certo? Mesma coisa eu posso escrever para entropia de excesso. Então, se eu meço a entropia de excesso em função de eu colocando mais benzeno em ciclo hexano, vou ter cada vez mais energia evoluindo até 50%. Porque 50% é o máximo de mistura de uma coisa na outra, né? Depois ela começa a cair de novo. Então, quanto mais mistura eu faço, mais energia nesse caso eu jogo para fora, porque o H de excesso é positivo. Se o H de excesso é maior que 0, como o ΔH ideal é 0, isso quer dizer que o delta mix, né, o delta da mistura, é de fato maior que 0 aqui, certo? Então eu estou jogando calor para fora, tá? Perdão, eu estou absorvendo calor, né? Porque isso aqui é maior que 0, eu estou absorvendo calor nessa mistura que está aqui. Então você sentir isso aqui esfriando, tá bom? Posso pensar a mesma coisa para entropia de excesso, tá? Ou seja, se eu modelar a entropia de excesso, eu sei justamente como modelar a não idealidade numa mistura dessa. Para fazer isso, eu tenho que criar um modelo que a gente usa. Tá? Do mesmo jeito que eu criei um gás ideal, eu vou criar como se fosse uma solução ideal, mas não é uma solução ideal. Solução ideal, o ΔH é 0. Eu estou chamando de uma solução regular. O que é uma solução regular? A minha entropia de excesso continua sendo 0. Ou seja, eu não vou me ocupar em modelar a fuga da idealidade por causa da entropia. Porque nem faria muito sentido na maioria das vezes, tá? Eu misturo duas espécies, as espécies vão se misturar normalmente. Eu não tenho por que pensar que ela vai formar um aglomerado em solução. Em alguns casos isso não é verdade, tá? Mas para a maioria dos casos que a gente vai modelar nesse curso, isso resolve. Toda a não idealidade que eu estou modelando é por causa da entalpia. Então a entalpia vai ser diferente de 0. Então isso que a gente chama de uma solução regular. A diferença de idealidade é por causa da entalpia e não por causa da entropia, que é um modelo muito bom, tá? Bom, se eu for modelar essa energia de excesso, eu sei que o meu ΔG, da mistura é dado por uma expressão desse tipo que a gente calculou. Tá? Eu estou modelando o ΔH de excesso, eu posso criar a função que eu quero. Então é razoável que eu crie uma função que tenha a mesma cara que essa. Eu estou criando isso, eu crio a função que eu quiser. Se eu quiser escrever uma exponencial ou qualquer outra coisa aqui, desde que ela modelasse o sistema, eu poderia escrever. É interessante escrever alguma coisa com a mesma forma, já que eu estou escrevendo. Tá? Como a função é minha, eu vou considerar que xb vai para 0
ln de xa dá menos xb, então eu vou zerar esse lado. Isso aqui vai dar menos xb, tá? Menos vai para fora, eu vou ter xa xb. Fiz isso só para simplificar um pouco. De novo, a função é minha, então eu escrevo ela do jeito que eu quiser. Isso aqui não é igual, isso aqui é proporcional. Faz sentido que isso seja proporcional, tá? H está dentro desse ΔG, eu vou ter uma forma parecida para o H, do mesmo jeito que eu tenho uma forma parecida para a entropia. Para trocar proporcionalidade por uma igualdade, eu vou ganhar uma constante de proporcionalidade que está aqui, certo? Então, eu decidi modelar o H de excesso por uma expressão desse tipo. Faz sentido? Não, faz, né? É razoável pensar como eu modelei isso. Perfeito. O que é esse beta aqui? O beta vem dar um parâmetro de interação, tá? Ele está em unidades de RT do jeito que ele está aqui, certo? Se o beta é positivo, quer dizer que o ΔH da mistura vai ser positivo. É uma mistura endotérmica. Tá? Então, a interação A com B é menos favorecida que a interação A ou B. Então, o sistema tem que ganhar energia para poder promover essa interação. Se o beta é negativo, o ΔH de mistura é exotérmico. Ou seja, a interação A com B é mais favorecida. Então, ele tem que jogar energia para fora em relação a A ou B com B. Eu posso escrever, então, que o meu ΔG de mistura total agora vai ser o ideal, mais ΔH de excesso. NRT aparece tudo quanto é lugar, está aqui fora. Então eu vou ter XA ln de XA, XB ln de XB, mais beta XA XB. Esse termo eu coloquei aqui para se relacionar com a não idealidade. Então esse termo da não idealidade. Se eu quisesse, eu poderia escrever do jeito que eu estou escrevendo o tempo todo, né? Eu estou falando que esse termo aqui vai ser um ln de gama. Tá? Que é um outro jeito de modelar isso, tá bom? Por que importa isso então? Se eu for avaliar o efeito do B agora numa mistura real, tá? Estou misturando dois líquidos. Mistura de dois líquidos, algumas vezes é uma mistura ideal, E de excesso vai ser zero, mas na maioria das vezes não é zero. Então eu vou ter o ΔG da mistura ideal mais o efeito do H de excesso, certo? Tá bom. Como se comporta o ΔS? Bom, o ΔS sempre sobe. Então, para ficar na mesma escala de energia, eu posso considerar TS. Na verdade, aqui eu não tenho que considerar TS não, porque eu já estou dividindo tudo por T aqui, tá? Então, isso aqui está errado. Esquece esse T que está aqui. Então, menos ΔS. Por que eu estou com menos ΔS? Eu inverti o ΔS para ficar mais fácil fazer a conta aqui, tá? Lembra que eu tenho ΔG vai ser ΔH menos T ΔS. Então, menos ΔS é para dar justamente o que acontece com a curva. Por que ela está caindo aqui? Bom, ΔS da mistura sempre aumenta, menos ΔS sempre cai. O H de excesso vai depender do beta. Então, se eu tenho um beta igual a zero, uma solução ideal, o H de excesso é zero. Se eu somo para calcular o ΔG, ΔH que é zero com menos T ΔS, o meu ΔG vai continuar caindo. Então, se eu tivesse zero aqui, uma curva para zero, beta igual a zero, ela iria lá para baixo, depois ela voltaria para cá. Tá? Isso aqui seria a curva para o zero, indo bem lá para baixo. Tá? Por quê? Porque eu estou com esse ΔS para cá. Se eu tivesse menos 1 ia cair, vou pôr o pontilhado aqui, ela ia cair mais ainda e ia voltar para cá. Isso aqui seria a curva do menos 1. Menos 2 mais ainda. Então, qualquer espécie que eu tenha uma interação exotérmica, ou seja, a mistura é favorável, do ponto de vista entálpico, ela libera energia quando você mistura, do ponto de vista da energia livre, vai ser mais negativo ainda. Então, essa curva só vai ser mandada para baixo. Então, eu estou somando essa curva aqui do S, do menos S, né, perdão, com essa curva aqui do menos 2, do menos 1. O problema é quando eu começo a somar com curvas positivas. Se eu estou somando com curvas positivas, essa queda vai ser compensada por esse aumento dado pela entalpia de excesso. Então, o que acontece? Olhando o 1 aqui, que está aqui. Né? O ΔS cai tanto que mesmo eu tendo uma entalpia de excesso positiva, o ΔG nunca chega a ser positivo. Tá? Se eu fizer isso para 1,5, deixa eu só apagar algumas coisas aqui para ficar um pouco mais fácil de ver. Tá? Se eu fizer isso para 1,5,
De novo, ele não vai cair tanto. Tá? 1,5 estaria uma curva que estaria aqui, né? Se eu faço isso para o 1,5, ele não vai cair tanto, mas ele vai cair. 2 é onde começa a nivelar já. Tá? Em 3, olha o que acontece. 3 é tão alto aqui. É mais alto que isso até. Que ele consegue reverter o ΔS caindo. Então, logo no início, começa em 0, porque você não tem mistura nenhuma. Começa a misturar alguma coisa. Do ponto de vista entálpico, não é nada favorável. Do ponto de vista entálpico, isso aqui quer subir bastante em ΔG. Tá? Do ponto de vista entálpico, isso aqui quer subir bem rápido. Do ponto de vista entrópico, você está colocando uma espécie no meio de um monte de outra. Então ela cai no começo. Chega uma hora, a partir desse mínimo aqui, dos dois lados, né, porque é simétrico, que a entalpia está puxando tanto essa curva para cima, que apesar da entropia cair, o ΔG começa a subir de novo. Até um ponto que ele passa o 0. Quando ele passou o 0 nessa região que está aqui, é a região onde eu não consigo mais misturar esses dois solventes. Por que eu não consigo mais misturar esses dois solventes? Porque a mistura desses dois solventes não é favorável. Logo no começo e logo no final, ou seja, colocar um pouquinho de B em A, e colocar um pouquinho de B em A aqui, né? E um pouquinho de A em B é sempre favorável. Mesmo A não interagindo bem com B, a entropia é tão favorável que uma mistura de um pouquinho de uma coisa é muito favorável. Quando eu chego a partir desse ponto que está aqui está em 0,25, tá? Mas é só um desenho, tem que ver as espécies específicas. Acima de 0,25, o ΔG é positivo, então a mistura não é favorável. Se a mistura não é favorável, eu vou começar a separar a fase. E eu só vou voltar a ter uma fase de novo, né? a ter uma mistura, quando eu passo para baixo de 0 de novo. Tá? Isso aqui me dá uma conclusão química muito relevante. Você sintetiza um composto e tenta purificar e deixar ele puro, você está tentando ir justamente para cima desses dois pontos do eixo que está aqui. E é muito difícil purificar. Por quê? Imagina uma amostra que é incrivelmente pura, é 100% do composto que você queria. Entrar uma molécula de água ali dentro, ou uma molécula de qualquer outro composto, é muito favorável do ponto de vista entrópico. Tanto faz se é favorável do ponto de vista entálpico ou não. Do ponto de vista da entropia é tão favorável que possivelmente você vai ter essa mistura e vai cair a energia aqui no começo. Se você chega numa região onde o ΔH de mistura não é negativo, ele é positivo, ele puxa muito essa curva para cima, acaba deformando essas curvas aqui para cima, até que você tem de fato separação de fase. Então, nesse diagrama, você vai ter separação de fase a partir de 3 aqui. Tá? Nos outros casos você não vai ter. Certo? Bom, esse é tudo que a gente queria fazer nessa aula, na verdade. Né? Então, o que a gente viu? A gente viu como é que se comporta uma mistura ideal para gases. Tá? A mistura ideal para gases se comporta como uma mistura sempre favorável, porque a entropia sempre está aumentando. Se você vai ver líquido, a gente dá um jeito de escrever um potencial químico que tem a mesma cara do potencial químico para gases. Quando não for ideal, a gente vai somar uma correção, que é esse beta. Como se comporta uma mistura, então, de espécies que não são ideais? Depende do H de excesso. Se o H de excesso for muito positivo, ele vai conseguir compensar a queda de energia livre causada pelo aumento de entropia e fazer com que a energia livre aumente. E aí, nessa região, você teria uma separação de fase, certo? Então, nessa aula, a gente tratou muitas coisas importantes e relevantes. Então, a primeira é como está uma mistura de gases ideais. Como está uma mistura de qualquer coisa em solução, certo? Para isso eu tive que introduzir o conceito de pressão de vapor. Introduzindo o conceito de pressão de vapor, a gente calculou o potencial químico de uma mistura líquida. Mostrou que esse potencial químico tem a mesma cara do potencial químico de um gás ideal. Não à toa, porque a gente criou para ter a mesma cara, porque a gente gosta de trabalhar com tudo parecendo gás ideal, certo? E a não idealidade, a primeira vez que a gente trata a não idealidade nesse curso, a gente jogou nesse H de excesso. Se eu quisesse, eu também poderia chamar daquele outro número que eu estou trazendo o tempo todo, né? RT, LN do número qualquer que está aqui. É a mesma coisa. Na verdade, existe algo que chama equação de Margulis, que você pode estudar nos livros, que justamente compara isso com esse valor do H de excesso para tirar uma ideia desse valor que está aqui. Mas a gente faz isso em outro momento do curso. O que eu preciso que você saiba depois de ver essa aula e fazendo as atividades. A atividade dessa parte do curso é muito interessante para você entender como se comportam as misturas ideais e as misturas não ideais, a parte de Lee de Raoult.
É muito bom fazer atividade para ver isso, tá? Mas o que eu preciso que vocês saibam é isso, que por uma mistura de solução, ela vai se comportar como um gás ideal, mais um termo que corrige a não idealidade. Tá? E se essa mistura for muito... a entalpia de excesso for muito positiva, ela vai compensar a entropia do sistema. No começo, em diluição infinita, ou um sistema muito concentrado, a entropia sempre ganha. Então você sempre tem uma diminuição do início da energia aqui, certo? Então é isso que eu preciso que vocês façam, dê uma olhada nas atividades que vão ajudar bastante nessa parte do curso, para a gente continuar discutindo outros sistemas químicos usando a termodinâmica, certo? Até logo.